Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro virtual da Comunhão Espírita Chico Xavier, onde temos nos reunido para refletir sobre o Evangelho de Jesus. Que os espíritos superiores estejam presentes em nossos lares, inspirando-nos o acolhimento das mensagens de que necessitam nossos corações e nossas mentes. Meu nome é Jaqueline e convido a todos vocês a caminhar comigo numa reflexão em torno de algumas mensagens da obra Bilhetes Fraternais, livro 2, psicografada por diversos espíritos e editada pela SODEC. A mensagem contida no capítulo 30 dessa obra, Bilhetes Fraternais, é trazida pelo espírito Rodrigo, intitulada Entre as Trevas e a Luz, e é encabeçada por Emmanuel. Essa mensagem chama-nos a atenção sobre o momento em que despertamos para as claridades do mundo superior e para o inferno ou o céu que criamos para nós mesmos a partir desse despertar. Nos diz Emmanuel, neste cabeçalho, que é o próprio Espírito que inventa seu inferno ou cria as belezas do seu céu. E nesse mesmo sentido, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus nos encoraja dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por experiência própria, sabemos que quando estamos na sombra, no interior de uma casa e saímos para a luz de um sol intensamente brilhante, em um dia muito claro, a luz desse sol nos ofusca e até nos desorienta. Quero crer que o que Rodrigo e Emmanuel quiseram nos fazer compreender nesta mensagem é que quando chega o momento de despertar de cada filho de Deus para as coisas do Espírito, o mesmo fenômeno de ofuscação e desorientação acontece conosco analogamente. Nos deparamos entre os limites das trevas, que são as experiências que vivemos até o momento desse despertar, e a luz, que é o farol a iluminar essas trevas das quais agora temos consciência. Quando despertamos para as coisas do mundo superior, logo de imediato, nós nos percebemos entre esses limites, as trevas e a luz. O correspondente dessa luz para nós é Jesus, a luz do mundo. E como exemplo do sol brilhante, essa luz, que é Jesus, momentaneamente nos ofusca e nos desorienta. Essa desorientação é proporcionada pelo levantamento gradual do véu que cobria os nossos equívocos, dos quais agora nós temos uma certa consciência maior. Com o despertar, passamos a observar, analisar com os olhos do espírito e não mais com os olhos materiais. O Evangelho de Lucas, em seu capítulo 8, versículos 16 a 17, auxilia nossa interpretação quando nos diz assim: Não há ninguém que, depois de acender uma candeia, a esconda debaixo de um jarro ou a coloque sob a cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de maneira que todos aqueles que entram vejam o resplandecer da luz. Porquanto não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Então, o despertar para as coisas do mundo superior é o momento em que acendemos essa candeia. E depois de acesa, não há como colocá-la sob a cama ou sob o alqueire, porque ela continuará queimando e iluminando. Então, o que precisamos é parar e analisar o que faremos com essa luz que se acendeu em nós. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 48, nós temos uma advertência, uma valiosa orientação que diz assim: A todo aquele a quem muito é dado, muito será requerido.
e ao que muito foi confiado, ainda mais lhe será pedido. Em nosso despertar, tudo o que somos, todas as nossas experiências, positivas ou negativas, são trazidas à luz. E isso, de alguma forma, nos desorienta. São muitas informações sobre nós mesmos. E eram informações que estavam cobertas por esse véu e agora tomamos consciência, mesmo que parcialmente, de todas elas. E o que fazer com tanta informação? Como conduzir minha experiência a partir de agora? Com o conhecimento de tudo que tenho, do mundo onde estagio na minha escada evolutiva, o que fazer com o conhecimento de mim mesmo, agora que tenho consciência da luz do mundo que é Jesus? Então, voltemos à nossa questão. Por que, ao despertar, nos desorientamos? Nós já temos o conhecimento que o nosso Criador é justo e não nos pune. Muito ao contrário. Ele respeita nosso livre-arbítrio, nosso tempo. Ele sempre acolhe o filho pródigo. A doutrina nos esclarece sobre isso. E é verdade. Não é o Pai que nos pune, somos nós mesmos. O que desperta em nós é a consciência da lei divina que está escrita no mais íntimo do nosso ser. É ela que nos cobra. É através dela que nos limitamos nas trevas ou damos passos seguros em busca da nossa iluminação interior. Por experiência, também sabemos que quanto mais luz no ambiente, mais vemos os pequenos detalhes dele. Se existe organização, vamos perceber as coisas harmonicamente, em ordem, limpas e no lugar. Ao contrário, se não existe organização, vamos perceber as coisas em desarmonia, em desordem, um ambiente pouco convidativo para o descanso. Assim como esses ambientes descritos, quando despertos para a luz do mundo, para as leis divinas, essa luz nos faz identificar nossas experiências e começamos a reconhecer nessas experiências, boas ou más, o caminho que nos trouxe até esse momento do despertar do espírito. Não sei se foi assim com vocês, mas quando eu senti esse despertar, eu realmente me alegrei e fiquei eufórica. Parece até uma brincadeira, né? Um momento de convencimento, mas não, foi verdade, sim. Mas com o passar do tempo, quando fui tomando consciência do que esse despertar estava me trazendo, me fazendo enxergar, eu comecei a sentir medo, confusão e até incapacidade e uma certa desesperança, porque até então eu me via como uma pessoa perfeita. Eu ajudava na igreja, eu era católica à época, eu ajudava na igreja, eu era catequista, então eu me via como uma pessoa perfeita até então, até o momento do meu despertar. E o sentimento de euforia é porque todo mundo sabe que quem conhece Jesus é invadido por sentimentos muito nobres e quer dividi-los, quer compartilhar, quer experimentar, mesmo sem conseguir ainda colocá-los em prática em si mesmo. O sentimento de medo é porque eu, no meu caso, me deparei com alguém que eu não conhecia, apesar desse alguém ser eu mesma. É aquele momento em que reconhecemos, mesmo que timidamente, o que somos, o que fizemos e ainda fazemos e o que precisamos agora transformar. É nesse momento que um verdadeiro conflito se inicia. Um verdadeiro desafio de lutas permanentes e contínuas. Uma verdadeira batalha entre as trevas e a luz dentro de nós mesmos. Mas por que tanto conflito se sabemos que o Pai nos perdoa sempre? Acredito que é porque no verdadeiro despertar compreendemos que já perdemos muito tempo, que o tempo é curto e passa muito rápido.
porque ainda somos espíritos infantis e não compreendemos o tempo de Deus. Para nós, e apesar de já sabermos, né, que somos espíritos eternos, ainda não internalizamos esse conhecimento. Para nós, tudo precisa ser imediato. Todos os erros, todos os equívocos que percebemos sob a nossa ótica moral de agora, precisa ser mudado. É preciso urgentemente que os pecadores, entre aspas, se redimam imediatamente. E dependendo da nossa experiência no núcleo familiar ou social ao qual estamos inseridos, exigimos do próximo, para poder amá-lo, que uns devem deixar de roubar, outros devem deixar de ser alcoólatras ou de se drogar, outros devem deixar a prostituição, outros devem conduzir suas vidas sob minha régua e por aí vai. Ou seja, eu te amarei se. É um condicional, né? Nosso amor é condicionado a alguma troca. Mas não foi assim que Jesus, a luz do mundo, nos exemplificou o amor. O amor que ele veio nos ensinar é incondicional. Primeiro ama, cuida, assim como o samaritano cuidou daquela vida que estava pelo caminho. E deixa a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Querendo dizer, estenda a mão e reergue seu irmão, caminha com ele mais um passo e deixe ao Pai Criador a condução evolutiva dos seus filhos. A correção necessária é do nosso Pai Criador, porque só Ele sabe de todas as coisas. Não que não devamos eliminar esses males em nós, claro que devemos. É urgente que assim o façamos, porque nós não viemos aqui a passeio. Mas não nos cabe julgar o próximo, condenar os caídos pelo caminho. Aos caídos cabe vencer a si mesmos, e a nós cabe amar incondicionalmente nos moldes de Jesus e do nosso Pai Maior. Mas temos pressa. Temos consciência que chegou o momento de travar nossa batalha e essa batalha nós queremos vencê-la a qualquer custo. Só que essa batalha é intransferível. Ela é nossa, de cada um de nós. Ninguém luta a batalha do outro, mas temos o dever de estender as mãos ao próximo. Temos consciência da necessidade urgente do enfrentamento dos nossos equívocos, da mudança de postura, da tomada de decisão, de tirar a trave do próprio olho. Mas sabemos também que não há como um soldado marchar para uma batalha sem traçar estratégias e preparar armas adequadas ao combate. E sabemos ainda que uma guerra se vence de batalha em batalha, sob a orientação de um comandante. O nosso comandante é a luz do mundo. E nós, cristãos, assim como o soldado, também precisamos de estratégias e armas para vencer cada etapa desse enfrentamento de nós mesmos. Nessa batalha evolutiva do espírito humano, nós levamos vantagem, saímos na dianteira, porque o nosso comandante nos possibilitou uma bússola, um mapa e já deixou escolhidas ao nosso alcance as armas para vencermos essa batalha. Nosso comandante, nossa bússola é Jesus. São seus ensinamentos que nos servem de guia para nos fazer alcançar nosso principal objetivo, que é iluminar as nossas trevas. Nosso mapa são as leis divinas, escritas em nossas consciências e atualizadas e exemplificadas por Jesus Cristo. Essas leis são como os mapas, cheios de trilhas e caminhos para não nos perdermos no campo de batalha.
Nossas principais armas são o amor e a inteligência. Os dois materiais que darão estrutura às nossas asas para que nós possamos voar cada vez mais alto no céu, de forma que os estilhaços do caminho não nos alcancem. Munidos então da bússola, do mapa e das armas apropriadas, agora podemos sair para a batalha de nos iluminar. E fiquei evidente, através de nossas experiências diárias, que toda habilidade atual adquirida pelo ser humano, toda competência para o enfrentamento ou solução de seus problemas e desafios diários, teve uma base no passado de cada um de nós. Vejamos como exemplo uma pessoa que hoje é altamente competente em leitura e interpretação de um texto. Toda a sua competência foi adquirida através de habilidades desenvolvidas no decorrer de sua experiência de vida. Não aconteceu aos saltos. Quando no início, nos primeiros anos escolares, essa pessoa conheceu símbolos, fonemas e com eles aprendeu a formar palavras, frases e depois sentenças. Ao sair nas ruas, depois de munida, de iluminada com esse novo conhecimento, ela se encanta e desperta para um universo que até então lhe era desconhecido. E eufórica, ela sai lendo placas, letreiros e tudo que acha pela frente. Quem já não presenciou ou já não ficou sabendo de uma experiência dessa com uma criança que acabou de aprender a ler e a escrever, não é? Tudo lhe encanta, tudo ela quer aprender e dividir com quem está próximo ou com quem ela se encontra. E só depois de muitas e incansáveis tentativas, de erros e acerto com a experiência de leitura e escrita, é que suas habilidades a transformaram numa competente leitora e intérprete da nossa língua. Mas o exemplo parece muito fácil, mas não é assim, porque a evolução não se dá aos saltos. Demanda tempo, constante repetição, vontade e dedicação. Foi preciso para essa criança, quando adulta, revisitar sempre o passado dos conteúdos já aprendidos para poder não cometer os mesmos erros nos conhecimentos atuais. Foi necessário reconhecer onde errou para não errar mais e dar continuidade segura ao aprendizado atual dela. E assim como nesse exemplo desse aprendiz que despertou um dia para a arte de juntar letras, formar palavras e frases, nós também deveríamos despertar para as coisas superiores, tendo a certeza de que nosso passado é uma importante ferramenta, que ele nos capacita a alcançar propósitos mais elevados. Que nossas trevas são úteis, não para fixar nosso olhar num passado de culpas, de lembranças inúteis dos nossos desvios, dos nossos erros do passado. Elas precisam funcionar para nós como acumulados de conhecimento que podemos revisitar todas as vezes que acharmos necessário. Revisitar para auxiliar as nossas lutas de agora e não para perpetuar na culpa, que não nos fará alcançar nada, não nos fará sair do lugar. O Espírito Rodrigo nos diz nesse mesmo capítulo que se despertamos e aceitamos como cristãos, especialmente como cristãos espíritas, adendo meu, a visão consoladora da vida através da doutrina com os ensinamentos de Jesus, então nós precisamos fixar os nossos olhos em experiências que nos trazem segurança, que intensificam, que fortalecem e que estimulam em nós a fé em nós mesmos. Que fixem os nossos olhos em nosso comandante. Ele diz que Jesus deixou um rastro de luz inapagável do nosso futuro promissor. E isso está confirmado
no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, quando nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade tem que servir não para nos paralisar e nos escravizar no limite entre as trevas e a luz. A verdade precisa ser o impulso que nos faça transgredir esse limite e dar o passo seguinte em nossa caminhada evolutiva. E se o nosso objetivo é iluminar nossas trevas, é ser candeia sobre o alqueire, então precisamos traçar algumas estratégias, escolher nossas armas e sair em busca desse objetivo. Nessa mensagem, podemos eleger algumas estratégias. A primeira delas deixa bem claro que precisamos nos identificar com os preceitos do homem de bem. A outra diz que precisamos disciplinar a nossa casa mental. E uma terceira nos alerta para a necessidade de elevar os nossos propósitos. Creio que isso é o que Emmanuel e o Espírito Eliel quiseram nos dizer no capítulo 31 dessa mesma obra. Diz-nos Emmanuel: examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te guardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. E mais adiante, no capítulo 36, o Espírito Rodrigo nos alerta que, dentre todos os trabalhos que te compete realizar, em benefício do teu progresso espiritual, um reclama realização imediata, tendo em vista a sua importância como fundamento para todas as construções do espírito. Referimos-nos ao esforço para disciplinar o pensamento. Ele quis nos mostrar que a base para a construção de nós mesmos é a disciplina do pensamento. E segue, no final dessa mensagem, mostrando como disciplinar esse pensamento. Dizendo assim: disciplina o pensamento ligando-o a Jesus, e terás forças para venceres a ti mesmo, libertando-te por fim do desequilíbrio e da dor. Vamos refletir mais um pouco sobre isso. As estratégias que acabamos de eleger para a nossa batalha, a transição para o homem de bem, a disciplina da casa mental e a elevação de propósitos, são interdependentes. Não há como alcançar a luz que almejamos sem nos fixarmos em todas elas ao mesmo tempo. E para iniciarmos o percurso que nos levará à libertação do desequilíbrio e da dor, precisamos de uma mente saudável ou então nos desorientaremos e perderemos essa batalha. Por isso, a importância desse fundamento, disciplinar a nossa casa mental. Mas por onde começar a estruturar esse fundamento? Poderíamos, por exemplo, iniciar pela constância. Não é? A repetição daquela criança para aprender a ler e escrever, nós também teríamos que ter essa constância. Cultivar constantemente atitudes e pensamentos compatíveis com o que desejamos para a nossa evolução. É o que Jesus nos ensinou, né? Vigiai e orai. Vejamos algumas sugestões. Se eu desejo vencer em mim a mentira, qual deveria ser a conduta compatível com esse meu pensamento, com esse meu desejo? Eu poderia, por exemplo, vigiar os meus pensamentos para que eu não idealizasse mentiras, né? Não ficasse fomentando em minha cabeça as mentiras e depois manifestasse essas mentiras no mundo físico através das minhas palavras. Por isso que eu acho que no capítulo 31, que estamos tratando agora, por isso que esse capítulo que estamos tratando agora foi intitulado Humildade e Fé. Porque ao examinar meu objetivo de alcançar a luz, eu preciso devassar, como dizem nossos avós, né? Escarafunchar meus desejos, reconhecer meus equívocos mais íntimos, revisitar minhas antigas e minhas atuais condutas e perceber em que posição me encontro no limite entre a treva e a luz.
e com muita humildade, reconhecer esses meus equívocos, aceitá-los em mim e torná-los reais para mim. Porque só tornando os meus equívocos reais para mim e não olhando, né, a trave no olho do outro, o argueiro no olho do outro, é que eu serei capaz de materializar meus pensamentos no mundo, evitando cometer os mesmos erros ou até mesmo anulando esses erros. E a consequência disso é que nesse dia, sobre esse meu defeito específico de eliminar em mim a mentira, esse meu vício moral, eu consegui cumprir uma estratégia de elevar meus propósitos e identificar-me com os preceitos do homem de bem. Venci uma batalha nesse dia, nesse objetivo específico. Porque, mais uma vez, evolução não se faz aos saltos. Por isso que a disciplina da casa mental requer constância e requer elevação de propósitos e atitudes. Mas ainda precisamos, como nos diz Emmanuel, de examinar nossos desejos. O que queremos alimentar? Quais são nossos reais propósitos? São voltados para o mundo dos homens ou para o mundo superior para o qual agora despertamos? Realmente desejamos uma mudança? Sair do limite em que nos encontramos entre vencer nossas trevas e iluminar nosso espírito? É o exemplo do café com leite. Quanto mais leite colocamos na mistura, mais clara ela fica. Quanto mais luz colocamos em nosso caminho, mais a nossas trevas são iluminadas. Se é o que desejamos, então, onde estão situados nossos desejos, nosso coração, nossa vontade? O desejo e a vontade também são ferramentas em nossa batalha de vencer a nós mesmos. E elas são moldadas, direcionadas e guiadas pelos nossos pensamentos, para em seguida manifestarmos no mundo físico em forma de palavras e de atitudes. Primeiro penso, desejo, imprimo vontade e depois faço. O grande problema dessa tríade é que somos, na maioria, seres reagentes. Primeiro agimos, depois pensamos. Infelizmente. Porque essas reações têm nos levado a muitas atitudes desnecessárias e lastimáveis. Depois, só nos resta a culpa e o arrependimento. É por isso que, como todo bom construtor, não se usa uma ferramenta suja ou enferrujada. É necessário mantê-las em boas condições para o trabalho. Assim como precisamos ter cuidado com o que desejamos e com qual vontade empregamos os nossos desejos. Vejamos o exemplo. Se desejássemos libertar-nos da maledicência, nós precisaríamos ampliar nossa vontade de elevar os nossos propósitos nos preceitos do homem de bem e fazer todo o possível para não caluniar ninguém, para não bisbilhotar a vida alheia, para não disseminar boatos. Se desejássemos, por exemplo, libertar-nos do egoísmo, a nossa estratégia de elevação de propósitos poderia ser, por exemplo, controlar nossa liberdade desrespeitosa e injustificada. Porque hoje, o que muitas vezes chamamos de liberdade de expressão, de liberdade de modo geral, nada mais é, muitas vezes, do que invasão da liberdade do outro. Porque, afinal, minha liberdade termina onde a do outro começa. Controlar nossos atrevimentos, dominar nosso convencimento, a certeza do que somos em detrimento do que o outro é, enxergar a trave em nosso próprio olho, deixar o julgamento para aquele que realmente é superior moralmente a nós, o único que pode nos julgar e que mesmo assim nos ama incondicionalmente, o nosso Criador. Se desejássemos, por exemplo, dominar a vaidade, qual seria a possível elevação de propósito? Poderia ser, por exemplo, controlar a futilidade dos nossos desejos, controlar nossa inutilidade, nossa fraqueza diante de tantas pessoas necessitadas.
Se desejássemos, por exemplo, dominar o orgulho em nós, o excesso de admiração por nós mesmos, né? E que leva aos estados de irritação, fúria, raiva, ira, descontrole, desequilíbrio, exageros de toda ordem. São verdadeiras overdoses de amor próprio, de coragem exagerada, que nos leva a matar ou morrer, a ferir, a magoar, a julgar e tantas outras coisas. São tantos desejos equivocados, né, meus irmãos? Tantos pensamentos indisciplinados que ficaríamos aqui a noite toda montando estratégias de mudanças e não daria tempo. Mas o que importa é fixar nossa vontade e pensamento em Jesus. Por isso, a lei está em nossas consciências, para que nós possamos reencontrar nosso comandante todas as vezes que nos desviarmos do caminho. Ele é nossa bússola e nunca nos falta. É como a história das pegadas na areia, quando só vemos 2 pegadas e perguntamos: onde estava, Senhor, quando eu me afligia no deserto? E ele nos responde: eu te carregava. E para que não nos sintamos sem colo, o nosso Pai fala conosco todos os dias, todas as horas através da nossa voz interior. Basta que nós sigamos o conselho que Meimei nos traz no capítulo 32 dessa mesma obra, Bilhetes Fraternais, quando nos diz: ouvida toda sombra à procura de mais luz, e perceberás que Deus está contigo em teu próprio coração, a estender-te os braços abertos. Nós temos tudo, meus irmãos. Nós temos a bússola, o comandante que é Jesus. Nós temos as armas do amor e da inteligência. E com elas podemos fundamentar a base da nossa evolução, disciplinando a nossa casa mental através da vontade de alcançar os preceitos do homem de bem, de romper os limites das nossas trevas, permanecendo sobre a luz do mundo. Escutemos nossa voz interior, a voz que nos fala dos caminhos que já percorremos e para os quais não devemos retornar. A voz que fala dos atos equivocados pelos quais nos desviamos do caminho da felicidade e pelos quais sucumbimos, caímos ao som de outras vozes, as vozes do mundo. Aquela que fala assim: não perdoa, por que você vai fazer isso? Ele não merece. Nós não escutamos a nossa voz interior que fala o contrário. Aquelas que sugerem atalhos enganadores, normalmente são as que nós escutamos, e são essas que nos afastam da busca de vencer a nós mesmos. Ouçamos o que nos diz Rodrigo no capítulo 32 sobre a nossa voz interior. É o Pai que fala conosco através dela, nos aconselhando quanto ao bem a ser feito, dos equívocos a ser reparados, dos conflitos a serem apaziguados pela força do amor. Então, amados irmãos, que nós possamos considerar as reflexões trazidas por esses irmãos e colocá-las em prática em nossas vidas, disciplinando nossas casas mentais, de forma a aproximarmos nossos passos cada vez mais para perto da luz do mundo que é Jesus. Que nossa noite seja abençoada pela espiritualidade superior e que no momento do sono nós possamos estar acompanhados dos nossos anjos guardiões e protegidos por nossa Mãe Santíssima, por Jesus nosso irmão, no colo do nosso Criador. Muito obrigada a todos e tenham uma boa noite.